isso faz parte, essa aula de hoje, do módulo 1 de lá do MFE, está aí módulo 9, mas é porque eu acabei atrapalhando. Eu como professor de vocês aqui mais uma vez e vamos começar o tema de fraturas dentoalveolares, tá? Esse tema é um tema que eu gosto muito, já fiz algumas pesquisas em relação a esse tema no passado, tem alguns artigos publicados, alguns até de relato de casos, casos até interessantes que vocês vão ver alguns aqui no decorrer dessa breve aula, tá? Então, gosto de começar essa aula ilustrando para todo mundo que já desde período antes de Cristo se encontram em escavações algumas ossadas em que você tem splints para naquela época tentar evitar a perda dos dentes. Aqui aparentemente por doença periodontal, mas de qualquer forma vale aqui a informação de que eles usavam até fios de ouro para poder tentar splintar, manter. É uma contenção ali rudimentar da época, de uma época que não existia ainda essa odontologia que a gente tem contemporânea. Claro que com a evolução, e não é evolução de tanto tempo não, vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula, eu comecei a ministrar essa aula em meados de 2007 e de anos em anos eu tenho que mudar muitas informações nos slides porque os guidelines vão atualizando ela. E se a gente não se mantiver atualizado, a gente vai acabar fazendo tratamentos atrasados no paciente, ok? E sempre tudo isso é para que a gente tente devolver a oclusão adequada do paciente. Às vezes a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar manter aquele dente, mesmo que ele perca a vitalidade. E claro, faz-se aí depois um tratamento ortodôntico para fazer a correção devida. Então, os traumatismos dentoalveolares, alveolodentários, praticamente sinonímias, são por definições lesões ou danos produzidos nos tecidos ou órgãos que formam esse complexo de dentes e osso alveolar, que vão ser decorrentes de causas direta ou indireta. Direta é aquela pancada que traumatiza diretamente os dentes. Indireta é quando, por exemplo, a gente tem uma queda em que você tem uma pancada aqui no mento e você pode ter um trauma indireto nos alvéolos, nos próprios dentes. Vou mostrar um caso aqui no decorrer dessa aula que teve um menino que teve luxação intrusiva de dentes posteriores para dentro do seu maxilar. Por quê? Porque ele caiu de boca fechada. Isso pode acontecer também. E primeiro de tudo, para começar e continuar essa aula, a gente tem que definir as terminologias utilizadas. Talvez aí a maioria de vocês já saibam que o ideal e correto, mais coerente, é traumatismo dentalveolar. Mas isso varia na literatura. A gente tem aí autores que preconizam chamar de traumatismo dentário. Só que traumatismo dentário refere-se única e exclusivamente ao dente, ao órgão dentário. Não condiz com a parte alveolar, certo? Então seria só para a parte dentária, por isso que preconiza-se mais usar dente alveolar, alvéolo dentário, tanto faz aí a ordem. E em relação aos estudos populacionais, epidemiológicos, eles permitem que a gente possa traçar perfis de traumatismos dentários, ou melhor, dentalveolares, em relação a se o público é criança, pediátrico, adolescente ou adultos, que isso vai invariavelmente estar relacionado às práticas esportivas, no caso dos adultos, trabalho, vai ter a ver também com a dentição que vai estar envolvida, se primária ou decídua, se dentição mista, se permanente. O que se sabe é o seguinte, que 1/3 dos adultos tem algum contato com trauma dentalveolar, mais ou menos aproximadamente. O dente mais acometido é incisivo central superior, depois incisivo lateral superior. Tanto é que é tão comum, isso na fase também escolar, 1/4 aí das crianças na escola, que eu fui vítima, né, de queda da própria, nem é queda da própria altura, assim dizendo, porque eu caí de uma altura mais ou menos aí de quase 1,5 m, brincando de Homem-Aranha quando era criança, com 8 anos, e fraturei o incisivo central. Então tem aqui metade dele é material restaurador. E estou dentro aí desse padrão, desse levantamento epidemiológico publicado aí pelo Glendon, que é mais em homens do que mulheres e mais no incisivo central superior. Por isso que tem sempre aquela brincadeira, né? Que homem morre mais cedo e essa brincadeira tem fundo de verdade, tá? Justamente pelas práticas de brincadeira, de esportes e de trabalhos, em geral, que muitas vezes envolve aí algum risco para a saúde. Em relação a riscos de saúde, a gente tem ligado diretamente aí os fatores causais ou etiológicos.
E as causas mais comuns são essas que estão aqui nesse slide. E vai ter uma variação, claro, de qual é a faixa etária. Em geral, traumas por acidente por arma de fogo, né? Acidente por PAF, a gente vai ter aí para geralmente indivíduos adultos. Também acidentes automobilísticos, que claro, você pode ter crianças, pode ter mulheres, não quer dizer aí que tenha gênero propriamente dito que seja sempre homem. Mas a gente vai ter quedas de própria altura mais comum em crianças. E várias práticas esportivas mais agressivas, como UFC, lutas, em geral mais para homens do que para mulheres. Então, tudo isso tem relação direta com quais são os dentes envolvidos e qual é o tipo do trauma, porque às vezes não é só trauma dentoalveolar, você vai estar associado aí com um trauma facial, com um trauma crânioencefálico, e por isso a importância da prevenção. Hoje a gente já sabe que a construção dos carros aqui obriga que a gente tenha airbag neles, também cinto de segurança é obrigatório. Práticas esportivas, aí entra o papel do profissional, do cirurgião dentista. Hoje a gente tem aí a odontologia esportiva e vários profissionais que militam na construção de protetores bucais. Virou quase que uma subespecialidade realizar esse tipo de protetor. Já vi um ou dois colegas aí que tem uma força interessante na internet só trabalhando com isso, trabalhando única e exclusivamente com confecção de protetores, inclusive evoluindo, publicando artigo, tendo cursos que eles mesmos ministram, tá? Então, a gente, apesar de ter proteções nas práticas esportivas, fiscalizações, uso de capacete, a gente sabe que invariavelmente sempre tem pessoas que não seguem, airbags podem falhar, e claro, aí o trauma é muito pior, pessoas podem estar sem cinto de segurança e assim por diante. A prevenção é sempre o fator primário, mas a gente sabe que podem haver falhas e a principal falha é o paciente, né? O indivíduo, o ser humano, que acaba não usando essas formas de prevenção. E em se falando de prevenção, a gente não pode só se deter ao fato do traumatismo dental-alveolar. A gente, nas perguntas da anamnese durante o exame clínico, a gente vai ter que tomar conta também, cuidado, melhor dizendo, do que é que o paciente teve ali naquele momento prévio à ocorrência do episódio traumático, onde a gente vai encaixar dentre várias perguntas se houve um episódio emético, ou seja, se vomitou, ou se houve uma perda de consciência. Essas duas perguntas têm relação direta para procurar verificar se o paciente teve algum grau de trauma crânioencefálico. Aí já é mandatório ir ao hospital, porque muitas vezes esse paciente vai direto ao profissional da odontologia no seu próprio consultório, certo? Então fica aí a dica, porque nesse caso você vai encaminhar para o hospital para passar por uma avaliação da neuro ou até se necessitar também da cirurgia geral. E em se falando ainda de análise física, exame físico, muitas vezes não tem só o trauma dental-alveolar, a gente vai ter também aí um traumatismo envolvendo tecidos moles, e tecidos moles que vocês vão ver que podem estar ainda com fragmentos de dentes. A gente também vai fazer análise nesses dentes, aqui é já para o traumatismo dentário em si, como também fazer algumas manobras, como além de inspecionar, que a gente já está habituado, mas vai fazer percussão para verificar alguns casos de traumatismo, principalmente aqueles do tecido de suporte, como também a auscultação aqui nem tanto, não vai estar relacionado diretamente a isso, mas a percussão é o que nos importa para alguns tipos de trauma, para a gente ver se tem um barulho metálico, por exemplo, em que a gente vai ter um diagnóstico mais forte ali de luxação intrusiva, dentre outros. Exames de imagem são estritamente necessários. Algumas das situações de trauma dental-alveolar não tem alteração de imagem, já fique claro aí para vocês desde o início. Mas a gente precisa solicitar ou fazer o exame para que a gente possa livrar outros problemas que podem estar associados ali, principalmente na região do trauma do dente, ou seja, na região do próprio dente, ok? Então a gente pode lançar mão desde exames de menor alcance, como radiografias periapicais, a exames que permitem uma análise de áreas anatômicas adjacentes, como panorâmica, oclusal. E também, em alguns casos, a tomografia computadorizada ela vai ser necessária, já para casos maiores, como, por exemplo, quando a gente tem fraturas de segmentos ósseos, fraturas verdadeiramente alveolares, de blocos alveolares. E daí, algumas vezes, o paciente também chega sem dente. Aí você pensa, é uma avulsão, ele saiu do alvéolo.
Claro, com certeza. Se saiu do alvéolo, a gente já pensa logo em avulsão. Mas tem alguns casos, como esse aqui, que isso aqui é uma radiografia oclusal, vejam fragmentos na região aparentemente de assoalho ou mesmo na língua. Por isso que quando a gente não vê o dente, duas radiografias obrigatoriamente vocês vão fazer. Principalmente se tiver sido de um trauma de alta energia, como por exemplo, projeto de arma de fogo, PAF. Vocês vão fazer radiografia periapical do lábio e vão fazer radiografia oclusal parcial ou total da língua. Professor, não aprendi isso não na faculdade. É simples. Tanto é que nessa figura do livro do Miloro, você já consegue ter uma ideia de como se faz. Você coloca aqui o filme atrás do lábio e coloca o feixe de raio-x na região anterior, almejando que o corpo aqui, o radiopaco do dente, ele seja verificado aí na película. O mesmo vale aqui, radiografia praticamente quase que do mesmo jeito que a gente costuma fazer habitualmente a oclusal de mandíbula. Eu sei que está em desuso, vários aí que estão me assistindo nem devem fazer isso na faculdade, ou só o professor fez a título de demonstração, mas na dúvida, não tem a película, não tem problema. Pede uma tomografia que você vai ter aí um resultado muito mais apurado. Aqui não é figura de caso meu, mas aqui do livro do Andreasen, aliás, é ainda hoje as verdadeiras bíblias, né, de traumatismo dental-alveolar, em que vocês podem ver a colocação da película e a confirmação de que o fragmento decisivo central superior direito foi para a região do lábio. Está aqui alojado intratecidual. E depois aqui a remoção. Já aqui um dos casos, né, que eu já tive a oportunidade tanto de fazer a remoção cirúrgica quanto também publicar, foi um caso de um paciente que teve um histórico por ter sido vítima de projeto de arma de fogo. Vejam que tem estilhaços aqui, dá para a gente ver corpos pequenos radiopacos nessa área. Provavelmente aqui é de dente, esses maiores, esses menores aí são de fragmentos de metal, né, do projétil. Daí, quando a gente foi ver, naquela radiografia, provavelmente o dente estava na língua. Como o paciente tinha uma área com dificuldade de mobilidade, queixa de dor, e essa região, a palpação estava endurecida, foi aqui que se encontrava o dente. Então vejam que é incomum, mas acontece. Ainda mais quando for alta energia. Então, gente, toda vez que for alta energia, o paciente vai provavelmente ser atendido no hospital. Só que no hospital ninguém vai ver isso não. Aqui, nesse caso desse paciente, nós não fomos os primeiros a atender, não. Nós fomos já a equipe secundária. Então, primeiro ele foi tratado na emergência, só a equipe que atendeu só fez a sutura, promoveu aí o encaminhamento, e quando a gente viu, ele tinha esse dente alojado. Tanto é que esse não é só o único caso que eu tive a oportunidade de tratar. E a gente acabou publicando na Dental Traumatology, que é a revista número 1 para esse tipo do planeta, para esse tipo de ocorrência de caso clínico. Vejam que a gente relatou 2 casos que tivemos naquela época. Um outro caso aqui, só para ilustrar, quando um dente é avulsionado, você tem que perguntar, principalmente se for criança. A mãe dessa criança disse: doutor, não vi não onde é que estava, não sei não, eu acho que perdeu, ele caiu lá em casa, mas a área do quintal tinha areia, não sei o que. Aí a gente ficou, poxa, ele não está com nenhum sintoma de dificuldade respiratória. Não está com grunhido na respiração, não está com cansaço, letargia, aparentemente está bem. Mas, por via das dúvidas, vamos pedir um raio-x de tórax com extensão ali um pouco do abdômen. Para uma criança, né, de 6 anos, dava para incluir na película toda essa região. Pasmem, onde é que foi parar o dentinho do mocinho? No estômago. Sem nenhum problema. Quando tem deglutição é só avisar, né, a família que acompanha as fezes. Na verdade nem vai ver, né, gente, nas fezes. Isso aí ninguém vai estar ali catando. Eu já tive paciente que deglutiu uma prótese de 3 elementos e ela perguntou se podia colocar de volta na boca. Era na época da especialização de implante. Assim, né, eu sei que ela pagou, mas eu acredito que a consciência veio e ela deixou para lá. Não quis nem procurar. Então, a gente vai ter que sempre perguntar. Por quê? Porque a gente deve buscar o fragmento, se for fratura dentária, verificar ali, inclusive serve de comparação anatômica, se não der para utilizar, ou fazer colagem do fragmento. Hoje eu não sou da área de restauração, mas eu sei bem que as técnicas estão extremamente avançadas, que conseguem
totalmente dar a mesma percepção de um dente natural, mas eu não estou falando desse quesito, eu estou falando no quesito de verificar se está em tecidos adjacentes ou se ela deslocou para regiões mais distantes, em que o nosso maior rigor de procura é se não houve uma broncoaspiração desse fragmento ou desse dente, especialmente em crianças. E as classificações envolvidas, veja que esse artigo aqui de 2006, do Feliciano e Caldas Júnior, trazia naquela época que já havia 54 diferentes tipos de classificação. Gente, é muito complicado, a gente está querendo memorizar. Para o pessoal que vai fazer prova de residência, deve ficar louco. Pelo amor de Deus, professor, vou decorar 54 para fazer uma prova. Calma, não. As mais utilizadas são a de Andreasen, claro, né? São os papas do traumatismo dental-alveolar, classificação de Ellis, Garcia Godoy da OMS. Então, em geral, vai ficar variando aí nessas 4 e não vamos ter muita variação além disso, não. É aquela história, ainda mais hoje, que qualquer pessoa publica, porque a gente tem muita revista fundo de quintal, sem nenhuma uma base verdadeiramente científica, publicando só por publicar, aí eu posso muito bem inventar aqui uma classificação, pagar a revista e publicar. É mais uma. Mas o que importa são classificações para facilitar. Para que serve a classificação? Para facilitar a comunicação e também ajudar a nortear os tratamentos, ok? O objetivo principal é esse. E a gente vai ter sempre uma variação aí dentro, uma vez que você classificou, depois que você examinou o paciente, diagnosticou, com a classificação você vai fazer o plano de tratamento e verificar quais são as especialidades que vão estar envolvidas. Traumatismo dental-alveolar, muitas vezes ele vai ser ali interdisciplinar. Então vai precisar de várias especialidades odontológicas para que você possa tratar adequadamente. Via de regra, vai precisar da cirurgia, da endodontia e da dentística. E nem se fala, jamais deixar de citar a mãe de todas, a periodontia, tá? Então, em geral, a gente vai ter o envolvimento de várias especialidades para tratar adequadamente esses pacientes. Porque os acompanhamentos, pessoal, hoje, o último guideline que eu vou mostrar a vocês aqui no decorrer dessa aula, de 2018, preconiza que o acompanhamento seja longevo. Então, acabou aquela de, tá, 1 ano, deu certo, tchau, libera. Não vai dar tempo de mostrar todos os casos aqui que eu tenho, mas tem um caso que a gente acompanhou durante 6 anos e o paciente perdeu os dentes, os 2 dentes, os incisivos superiores que foram avulsionados. Por isso que se fala hoje em dia, é acompanhamento vários meses, de meses em meses, depois ainda vai ficar acompanhando de 5 em 5 anos e alguns problemas até, alguns traumatismos até em menos tempo, 2 vezes, ou melhor, de 2 em 2 anos. São várias, como eu disse, classificações, aqui essa citada no Vasconcelos, porque ela é bem completinha, mas não é deles. São aquelas classificações ali em associado. Então, fratura só da coroa, fratura de coroa e raiz, fratura só de raiz, que vão ter subclassificações, tá? Eu não vou entrar no mérito dessas mais estritamente dentárias hoje, porque essa aula, para dar ela por completo, são 3 horas de aula. Eu trouxe aqui um fragmento dela, né? E eu acredito que a parte que realmente está mais necessária para que vocês saibam, porque é aqui nos guidelines, às vezes de anos em anos, acaba tendo uma mudança mais incisiva, que são as fraturas envolvendo os dentes e tecidos periodontais. Concussão, subluxação, luxação lateral, intrusiva, extrusiva, avulsão e a fratura do alvéolo ou do processo alveolar. Eu usava muito esse slide lá no passado. Quem for ver aqui, isso aqui eu acho que uma tela de um Windows, nem sei se era 7 na época, da Associação Internacional de Traumatismo Dentário. Vejam que naquela época, quando eu tinha feito a primeira aula, eu estava usando um guideline de 2007. Depois a gente passou para um guideline de 2012, depois para um de 2015 e recentemente a gente usa esse aqui, que é o guideline de 2018. Ele é o que a gente tem de atual. Depois vocês podem colocar no Google, Dental Trauma Guide. Vocês vão encontrar, e sabe o que é melhor? Aí está um conteúdo que ninguém precisa de livro. Fica a dica aí para vocês que estão assistindo essa live, que serve para o resto da vida. Para todo profissional da odonto e acadêmico. Não precisa de livro para esse assunto. Como assim, professor, não precisa de livro? Não precisa.
Tudo é explícito nesse guideline, passo a passo do que tem que fazer, tudo vezes tudo. Se eu quiser montar a aula em cima só dele, eu consigo montar. Agora, claro, está em inglês. Para quem não tiver familiarizado com inglês, vai ter um pouquinho aí de dificuldade, mas em geral você tem tudo aí. Até os navegadores hoje traduzem, né, gente? Ainda tem essa também, tá? Fica a dica. Então, essa classificação e tratamento que a gente vai fazer hoje aqui no decorrer dessa aula é aquela que está relacionada aos dentes com o periodonto, tá? A primeira de todas é a concussão. A concussão é estritamente rara. Dificilmente a gente vê, porque parece que tem uma suscetibilidade ao trauma sempre ser pior, né? É a sensação que eu tenho, né, quando os pacientes nos procuram. Em geral, a concussão não tem deslocamento, não tem mobilidade, não tem sangramento. Então, o paciente só vai dizer a você o seguinte: ele teve o trauma, doutor, bati a boca, é assim que eles falam, cortei o lábio. Aí quando você vai ver ele ali na região dos dentes, não tem absolutamente nada, nenhum sanguezinho, nenhum sangramento no suco gengival. Então, nem aqui você vai ter. Por quê? A concussão, ela é o mais raro, porque ela é um trauma menor, é um trauma de baixíssima energia. O que a gente vai ter de sangramento é só uma hemorragia do ligamento lá periodontal, ligado ao cemento do dente. Só. E esse sangramento é tão localizado e mínimo que não vai ultrapassar aqui a barreira, a continuidade aqui do suco gengival, certo? Então, o epitélio juncional aqui vai continuar pelo menos parcialmente íntegro, você não vai ter nada de sangue nessa região. Diagnóstico disso aqui, se a gente for nos livros mais antigos, guidelines antigos, falava, vamos desgastar o dente, vamos deixar o paciente de dieta pastosa e vamos também, além disso, fazer um teste de percussão nesse dente. O guideline atual fala, não tem que fazer nada. Não viu, não tem que fazer nada. Você só vai fazer uma radiografia, avaliar se não teve aparentemente algum outro traumatismo na região ou nas estruturas próximas e tá lá, naquele guideline, tratamento não requerido, ponto final. E quando a gente vai ver, a única coisa que foi acrescentada é o acompanhamento. O acompanhamento contemporâneo, ele é preconizado para que seja de 1 a 2 meses, certo? É esse que é atualmente preconizado e depois você estende por 1 ano. Como é esse acompanhamento? É você ir perguntar ao paciente se não teve algum incômodo, é verificar se não houve alteração cromática, que denote aí uma calcificação intrapulpar, uma perda de vitalidade dessa polpa principalmente, e aí você precisa realizar o tratamento endodôntico. Então você vai acompanhar isso durante 1 ano. E a necessidade nos traumatismos dentalveolares do tratamento endodôntico é sempre para o mesmo motivo, é para prevenir a reabsorção dentária. Por isso que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível e por isso esse rigor de acompanhamento desses pacientes, para que na mínima suspeita institua-se o tratamento para que a gente possa tentar aí, quem sabe, evitar a continuidade ou mesmo evitar que aconteça, ok? A subluxação, ela já vai ser um trauma com um pouco mais de energia. Qual é a diferença básica que a gente vai ter da concussão para sua próxima ocorrência, que é para sua próxima ocorrência enquanto trauma, que é a subluxação? Agora aqui a gente tem um sangramento mínimo no sulco gengival. E esse sangramento aí no sulco gengival, ele vai ser o fator de diagnóstico diferencial, porque no final das contas, radiograficamente também não tem diferença. É a mesma situação. Ou seja, diferença, para quem vai fazer aí prova de concurso, prova de residência, diferença entre subluxação e concussão é clínica, radiográfica você não vê. Agora, para o tratamento tem um pouquinho de mudanças aí no último guideline. Em geral, é um paciente que você pode fazer percussão, aí alguns alunos me perguntam, professor, mas se por acaso, no momento do trauma, o paciente tiver demorado um pouco para chegar ao consultório e aquela pequena hemorragia do sulco gengival tivesse esvaído, e quando ele chegar ao consultório eu vou pensar que é uma concussão. Concorda comigo? Concordo. Então, essa classificação é muito acadêmica. Então, ela nem sempre vai nos dar um norte do que verdadeiramente aconteceu. Mas
olhando pelo lado positivo, o tratamento da subluxação e da concussão é muito similar. Se você for tratar uma concussão com o tratamento aqui que se está preconizando da subluxação, saiba que era o tratamento preconizado até antes do último guideline. Então, no final das contas, você está tratando de novo como era antigamente e não vai trazer aí provavelmente nenhum nenhum problema para esse paciente. Nesse caso aqui, ao percutir, o paciente sente sim um incômodo. Não é que houve uma lesão completa do feixe neurovascular, da vitalidade pulpar, mas houve algum trauma e esse trauma é o suficiente para causar dor. Tá? Dor não vou chamar de dor mesmo. Em geral, os livros preferem optar pela palavra sensibilidade, porque o paciente vai estar com o dente mais sensível. Mas a gente sabe que essa sensibilidade vai ser interpretada para alguns como dor de acordo com o limiar. Então, o tratamento aqui vai ser alívio oclusal, a gente vai fazer leve desgaste oclusal, para que a gente não tenha o contato desse dente com o seu antagonista, e uma dieta pastosa. Para concussão, eu também posso fazer uma dieta pastosa. Em geral, ali por 2 semanas é mais do que suficiente, tá? Então, a gente vai... Uma pergunta até de muitos. Professor, a gente desgasta o dente, né? Que teve o trauma. O alívio oclusal é no antagonista. Sabem por quê? Se você fizer o desgaste no dente que sofreu trauma, você vai traumatizar mais ele. Entendeu? Então, o motivo é por isso que você faz no antagonista. É porque alguns absorvem a informação de que, mas se aquele dente foi traumatizado, a chance de perder é ele, não o outro. Por que eu vou desgastar o outro? Pessoal, é desgaste mínimo em nível de esmalte. Vocês aí, claro, depende também como é que está a oclusão do paciente, né? Se tiver má oclusão, aí nem ainda até a dentina a gente vai efetivamente fazer aí desgaste. Aí já é melhor conversar com um colega da ortodontia, o que pode ser feito, como um levante ali de mordida, não sei. Tem que conversar com quem é especialista ali para ver o que pode modificar naquela mordida, mas a gente sabe o que tem que ser feito para evitar que esse dente piore. Porque se eu não fizer esse alívio, o que é que pode acontecer? Essa sensibilidade piorando, quem sabe levando a perda de vitalidade pulpar. Então, hoje em dia, o que se trouxe de novo, de adicional, do que vocês talvez tenham aprendido como eu durante a graduação, eu lembro que na graduação tem esse livro até hoje, é o Tratado do Eduardo Dias, não, do Andreasen, dos irmãos Andreasen. É um tratadão de traumatismo alveolar. Claro, o meu já está velho, de 2002, eu acho, 2003, por aí. Mas lá eles têm tudo, até o porquê, as pesquisas que foram feitas. E contenção flexível não era algo preconizado para aquela época para subluxação. Então vejam que hoje em dia se preconiza pelo seguinte, porque mesmo que esse dente não tenha mobilidade, percebeu-se que ao fazer a contenção deu-se conforto ao paciente. E tudo que a gente pode promover conforto para o nosso paciente a gente faz, porque o paciente acaba aderindo melhor ao tratamento e, claro, ficando mais positivo no âmbito da odontologia e com você, profissional. O acompanhamento atualmente preconizado é que seja de 1, 2, 6 e 12 meses, e com avaliação clínica ou radiográfica. Como ela e a concussão são problemas menores, em geral o acompanhamento vai ser de até 1 ano. Na luxação lateral, essa é uma que é chatinha de tratar, principalmente para quem ainda não tem o hábito. Por quê? Às vezes você vai tentar reduzir, e é com redução bidigital, coloca um dedinho aqui no palato, nesse incisivo central superior, e outro na vestibular, e você faz o encaixe. E às vezes você não consegue. Já vi caso de o profissional tentar fazer, esse ossinho vestibular acabou sendo perdido, houve laceração aqui da gengiva, acabou virando um caso muito pior do que estava. Por quê? Porque o trauma acabou fragilizando, né, essas estruturas anatômicas. Daí não tem muito o que fazer. É tentar ali manter na área com sutura, não dá nem para reduzir e fixar com uma placa para fazer uma osteossíntese, né, com placas e parafusos de titânio, mas a gente vê o que consegue fazer. Para quê? Para que num segundo momento, se houver alguma sequela, ela seja a mínima possível. É muito mais comum na dentição decídua, por quê? Porque a área de superfície dos dentes decíduos é muito menor, que estão ali inseridos no osso.
A coroa, em geral, vai no sentido oposto do trauma. Então, se eu tenho um trauma aqui, nesse sentido, minha coroa vai sentido antero-posterior, minha coroa vai para a região do palato e a raiz vai para vestibular, tá? Então, elas são sempre em sentidos opostos. E de um lado aqui eu tenho esmagamento do ligamento periodontal e em outras áreas eu tenho ruptura. E só para vocês entenderem, claro, não está nessa aula, mas tem na fisiopatologia do trauma dental-alveolar. Quando eu dou a aula completa, eu deixo 2 slides a 3 para só falar sobre esse conteúdo. Mas só de forma resumida, para vocês entenderem o seguinte: toda vez que eu tenho esmagamento, eu tenho uma predisposição nessa área maior à anquilose, ou pelo menos ali, que pode evoluir para anquilose, reabsorção por substituição. Estão lembrados disso? Quem já estudou na faculdade? Então, essa área aqui eu tenho algumas zonas que tem um prognóstico pior do que outras na luxação lateral. E nesse caso, sempre a gente vai ter rompimento de feixe neurovascular. Mas depende se está com com ápice completo ou não, para a gente poder promover a endodontia, o tratamento endodôntico. O tratamento base vai ser reduzir sempre. Não dá para tratar esse caso aqui sem reduzir. Contenção hoje é preconizada para 4 semanas, no passado já foi por 2 a 3. Dieta pastosa por 1 mês para todos esses pacientes. Não dá para morder nada, gente. Se não, professor, mas não está com a contenção? Sim, gente, está com a contenção. Mas a contenção ela é chamada de flexível, não é com fio de aço puro. Você vai fazer contenção, pode ser com um aparelho ortodôntico. Você vai fazer contenção com fio de aço e resina. Antigamente usava-se só a resina, mas a gente usava mais ela em rigor no trauma ali, como um agente temporário, tá? Como também era a barra de Erich, que essa, se a gente puder, não usa para esse tipo de condição, porque só leva a lesão do periodonto. Então, em outras palavras, dieta com contenção. É isso que você tem que fazer, senão você não trata adequadamente esse tipo de trauma desses pacientes e vai levar provavelmente a uma predisposição ali a ter mobilidade, não cicatrização. Um dos princípios do reparo ósseo é a ausência de mobilidade, é a ausência de infecção, vascularização e ausência de mobilidade. Se eu não tiver ausência de mobilidade, porque o paciente está se alimentando com alimento duro, mesmo com a contenção, eu vou prejudicar. E daí, sabe o que é que acontece? Predisposição à reabsorção externa desse dente, predisposição a essa área acabar formando abscesso, formando infecções. Então tem que tomar muito cuidado para o paciente respeitar, que às vezes a gente pega uns pacientes que não facilitam a nossa vida, né? Então é esse o desenho. A gente faz aí bidigitalmente um reposicionamento desse dente e você, depois de encaixar, tem a cicatrização completa e nem sempre perde a vitalidade. Como eu falei previamente, depende do momento em que se encontra a apicificação desse dente. E atualmente o guideline de 2018 ele preconiza o seguinte, que o acompanhamento clínico radiográfico seja já de até 2 semanas e depois, ou melhor, com 2 semanas e depois 1 mês, 2 meses, 5 meses e 12 meses. Depois disso, devido ao fato de que é um trauma maior do que a gente viu na concussão e na subluxação, é onde a gente vai ter que reavaliar esses casos a cada 5 anos, porque esses pacientes tiveram um trauma maior. E isso faz com que, principalmente, pessoal, aquele que não perdeu vitalidade, porque em algum momento pode acontecer. Então é por isso que se preconiza um acompanhamento mais longevo desses casos, mais longínquo, um follow-up, né, que é o acompanhamento, certo? A próxima aqui que a gente tem é a luxação extrusiva. A luxação extrusiva, ela é uma pré-avulsão. Alguns até gostam de brincar falando que é isso. Em outras palavras, não está errado não. O que é que acontece com a luxação extrusiva ou extrusão do dente? Você vai ter nesse caso aqui um trauma que levou a uma saída parcial do dente do alvéolo. Em geral, para a gente chamar de luxação extrusiva, não tem fratura alveolar, mas às vezes a gente tem a luxação lateral associada à luxação extrusiva. Não é tão raro não, você ter as duas. Quando tem as duas já sabe que é muito pior
o prognóstico do dente e do osso ali ao redor. Nesse caso aqui, a gente já vai ter um rompimento do feixe neurovascular do dente, do ápice. Vamos também ter alguns lugares com rompimento e outros com esmagamento do ligamento periodontal. Esse dente sim tem mobilidade. Esqueci de falar no anterior. A luxação lateral, muitas vezes, ela em geral, na verdade, ela não tem mobilidade. Peraí, professor, como não tem mobilidade com aquele grau de deslocamento? Não tem, gente, porque, deixa eu só voltar, não tem porque ele está travado. Ele literalmente trava. Agora, depende muito do grau aqui de destruição que teve, ou melhor, de fratura desse osso alveolar. Mas, em geral, muitas vezes ele está travado no osso, tá? Continuando aqui na extrusiva, então a gente tem mobilidade. Vamos ter sangramento, como também na última, porque esse é um trauma maior, vai ficar sangrando ali através do sulco gengival. Especialmente no lado em que você teve mais estiramento dessas fibras. No lado que você teve mais necrose por pressão ali, compactação, não vai ter, porque vai causar um pouco mais de hemostasia, tá? Esse aumento do espaço do ligamento periodontal, ele ainda vai ser percebido durante algum tempo nos exames radiográficos. E isso é esperado e a gente vai acompanhando esse paciente. Não é para já pensar que, caramba, esse paciente já está tendo ali um aumento do espaço do ligamento periodontal, então já vou ter que fazer ali um tratamento endodôntico. Não, de jeito nenhum. Depende muito de acordo com o fechamento do ápice. Em geral, a literatura traz, aqui atualizado de 2018, que cerca de mais da metade dos casos, independentemente, mas é mais comum para ápice completo, cerca de mais de 50% tem necrose. Mas não quer dizer que aconteceu, você já preconiza que seja feita a endodontia. Em geral, a endodontia, alguns autores apontam que é para ser feito depois que você acompanha esse dente por um período aí de alguns meses para ver se tem alguma alteração. Outros já preferem ser um pouco mais radical. Se já tem o ápice formado, paciente, então vai ser tratado endodonticamente. Então tem variação, isso aí não tem consenso, mas o guideline pede que seja avaliado. Então se o guideline pede é porque quase não, 36% em geral das pessoas vão aí poder se livrar do tratamento endodôntico. Eu acredito que é um número muito grande, se vocês concordam ou não, mas é um número grande. O tratamento em geral vai ser então a redução, a outra lá é mais difícil, essa é muito mais simples, porque você vai devolver ali o dente alvéolo, pode ser que ele esteja com travamento, mas em geral ele está com mobilidade. E se ele está com mobilidade, ele é fácil de ser reposicionado. Também vai ser usado uma contenção, um splint ali, ligando entre ele com os outros dentes. Pessoal, não deixei nessa aula a parte de confecção da contenção, do splint, mas só para ilustrar para vocês aprenderem, em geral, a gente vai usar 2 dentes aquém, 2 dentes além, tá certo? Para dar uma segurança maior para esse dente. Se puder instalar um aparelho ortodôntico, para que a gente tenha um envolvimento de mais unidades dentárias, também não tem problema, pode ser feito sim. Hoje em dia, quando eu tenho esses casos, eu peço geralmente a alguns dos ortodontistas que eu trabalho para poder realizar a instalação, e aí a gente tem uma contenção que até muitas vezes é bem mais estético para o paciente e confortável. Dieta também vai ser pastosa e ainda, como eu falei, vai ter essa variação, mas em geral dá para esperar verificar se não tem alguma alteração no decorrer desses meses. Aqui, só para ilustrar, com a polpa digital, muitas vezes do polegar, a gente impulsiona esse dente de volta ao alvéolo e com isso a gente faz depois a contenção. A preconização atual para a luxação extrusiva do acompanhamento clínico radiográfico é que seja em 2 semanas a tomada radiográfica. Na verdade é o seguinte, tanto para ela quanto para as outras, pense no tempo zero. Tempo zero é o dia da ocorrência, o dia em que você fez o atendimento inicial do paciente. Aí daí você vai fazer a primeira radiografia, a segunda com 2 semanas, depois aí você vai fazer com 1, 2, 6, 12 meses. Então, por isso que o guideline preconiza que se faça durante esse tempo para você ir avaliando o paciente
e avaliando essa unidade dentária, esse dente, para ver se é necessário fazer o tratamento endodôntico ou não. Depois, uma atualização que teve no guideline é que seja atualizada a cada 5 anos. Por que a cada 5 anos? Ou atualizado, desculpe, que seja reavaliado, porque é mais um dos traumas que tem uma possibilidade de que o paciente tenha aí uma perda da vitalidade desse dente, mesmo lá na frente, anos depois. Tem relatos de casos na literatura, e por ter relatos de casos na literatura, é que se preconiza esse cuidado aí, esse rigor a mais. E não só isso, né? Perda de vitalidade também. Não posso esquecer o principal. É a reabsorção inflamatória desse, a reabsorção por substituição. Ou seja, vai reabsorvendo com o passar do tempo e daí, quando você percebe isso, já sabe que o paciente já vai perder o dente. Mesmo que você faça tratamento endodôntico, você pode, quem sabe aí, dar uma diminuição no avanço em termos de tempo, vai tornar o tempo um pouco mais elástico, mas não tem muito o que fazer. Então, o principal motivo dos acompanhamentos em longo prazo são para verificar se está havendo reabsorção por substituição e anquilose desses dentes. E aí vai ser um ou outro que pode acontecer. O terceiro posicionamento é a perda da vitalidade, que em geral é mais para os primeiros 12 meses do que muito mais para os anos subsequentes, tá? Então, deixem essa informação aí na mente, porque ela responde muitas questões aí para quem me acompanha, que eu sei que vários acompanham para fazer prova de residência, para quem faz prova de concurso e para você que está no dia a dia aí na clínica odontológica, não esquecer disso, porque esse é o principal fator que você deve proteger o seu paciente. Luxação intrusiva vai ser o oposto da extrusiva, vai ser o deslocamento para dentro do alvéolo. O grande problema na luxação intrusiva é que quando o osso for papiráceo, o osso muito fininho, a gente vai ter aí riscos de que haja uma comunicação do alvéolo com essas áreas. Em geral, essas áreas são principalmente representadas pelo seio maxilar. Menos comum a gente vai ter cavidade nasal, mas também tem casos de intrusão dos incisivos centrais superiores, quando geralmente criança, né, o moleque cai de boca aberta e pum, intrui. Tem vários casos desses na literatura. Eu não estou com as fotos porque a gente perdeu uma parte do material na época da residência, mas tinha um caso de uma criança que caiu, bateu a boca, eu acho que foi numa calçada, se eu não me engano, um incisivo ele fraturou, fez a luxação intrusiva, e o outro sem fratura foi direto para a cavidade nasal. Clássica mesmo, clássica. Aí tirou pela cavidade nasal e devolveu ao alvéolo. Não sei se manteve em longo prazo. Continuando aqui, o germe do permanente para os incisivos descidos, eles são um grande problema. Toda vez que eu tenho luxação intrusiva de incisivos superiores descidos, eu tenho que obrigatoriamente já radiografar e pesquisar se não foi em direção ao germe do permanente. Em geral, só com uma radiografia tradicional periapical eu não vejo. Ensina-se isso nesses artigos, como também no livro do Andreas e vários outros, a você fazer com a periapical, de preferência com o oclusal, uma radiografia que você faça aqui de perfil, tá? Ou desculpa, a película aqui e o dente aqui. Você vai colocar nesse posicionamento para que nesse direcionamento a gente verifique se o incisivo central descido, ou mesmo até os laterais, eles estão à frente ou realmente em contato com o germe do permanente em desenvolvimento. Caso tenha ido em direção, é obrigatoriamente indicada a remoção, a exodontia imediata desses elementos descidos que foram intruídos. Em geral, a gente vai ter travamento e não mobilidade. É muito mais comum na maxila, raríssimo na mandíbula, até porque quando a gente cai, pela ação da queda, a gente vai bater nesse sentido, de baixo para cima. E como os dentes maxilares estão nesse posicionamento, de cima para baixo, é por isso que a gente vai ter as luxações intrusivas sendo mais comum neles. Para a mandíbula, é difícil, é raro, vai depender, são mais traumas complexos, como traumatismos de acidentes automobilísticos ou de práticas esportivas. A necrose aqui é praticamente 100%, então, nesses casos aqui, o tratamento, seja de ápice aberto ou ápice fechado, muitas vezes já é com tratamento endodôntico, tá? E essa diferença é o que eu falei, acabei citando lá em cima, não aqui embaixo, dos dentes descidos. Em geral, você só mantém eles
se não for em direção ao germe do permanente. Professor, e se não for em direção ao germe? Em geral, eles vão ainda sendo instruídos, eles vão erupcionando de novo ao longo do tempo, ok? Isso pode ser tentado. Tem profissionais que preferem já remover e instalar um mantenedor de espaço, e eu respeito completamente, porque proteção ao germe do permanente em primeiro lugar. Só um detalhe, por que isso de alguns terem essa opção? Porque eles ficam com receio de que ali, por aquele trauma, durante a erupção do permanente, a inflamação que está na região possa alterar aquela coroa, aquele dente em formação, e isso levar a um dente que até pode erupcionar e romper corretamente, mas com algum grau de malformação. E o que a gente tem hoje de atual, contemporâneo, pelo guideline é isso. Se for menor que 3 milímetros, a gente faz o seguinte: se em até um mês esses dentes eles não erupcionarem novamente, não irem rompendo tranquilamente, aí você reposiciona cirurgicamente. Se o deslocamento for de aproximadamente 3 a 7 milímetros, você reposiciona isso com cirurgia ou ortodontia. Aí tanto faz pela literatura. Agora, se o deslocamento for muito grande, maior que 7 milímetros, só a cirurgia resolve, tá certo? Porque o grau de impactação foi tão grande que com a ortodontia pode não ser efetiva ou demorar demais. E nesses casos aqui, de luxação intrusiva, a gente vai manter a contenção por mais tempo. A gente vai deixar ela por um mês aí, sem falar que vai também continuar na dieta pastosa. Se tiverem dentes que estão ali com contato prematuro ou mesmo com contato, vai fazer também um ajuste oclusal, um desgaste leve, ok? Isso vale para todos aqueles traumas desde subluxação para frente. E o acompanhamento da luxação intrusiva vai ser como alguns dos outros que a gente viu previamente. 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses a cada 5 anos. Motivos: os mesmos que a gente viu para a luxação extrusiva. As reabsorções por substituição, a anquilose como principais motivações. Aqui um caso de luxação intrusiva, só para ilustrar para vocês. Veja que aqui o dente descido, ele estava na região mais vestibular e aqui os germes do permanente em desenvolvimento. Estava bem próximo, faltou pouco para ele contactar, mas de qualquer forma a gente optou por remover porque achamos mais seguro. Outro caso de luxação intrusiva foi o caso que eu disse a vocês, a gente já publicou ele em 2008, acabei esquecendo de colocar o artigo aqui. O paciente caiu de boca fechada, se eu não me engano ele tinha 12 anos, caiu de boca fechada e fez com que o premolar fosse luxado de forma intrusiva para o seu maxilar. E aí a gente teve que fazer a cirurgia dele sob anestesia geral, tamanha era o estresse, a ansiedade que ele estava. Vejam que foi um trauma tão forte que tem até velamento de células etimoidais, não só aqui de seu maxilar. Então, traumatismo genitoalveolar por queda da própria altura, tá, gente? Ele caiu da bicicleta. Caiu assim no chão. Aí aqui, só para ilustrar, às vezes acaba que num trauma a gente não tem muito o que fazer, porque não dispõe de equipamentos em hospitais, faz os primeiros tratamentos, sutura nesses pacientes e não é indicado contenção rígida, isso é contraindicado hoje em dia. Mas, temporariamente, quando eu digo temporariamente, até 24 horas, não passar disso. Quando eu era da residência, a gente deixava 6, 7 dias. Não, é o mínimo do mínimo possível. Hoje, se alguém me procurar falando, tô te ligando porque eu não tenho material aqui, algum colega, né, que está em unidade de trauma, tem como você fazer? Eu já falo, não faça nenhuma contenção. Manda o paciente vir que a gente já faz aqui uma contenção flexível. Por quê? Porque a contenção rígida ela acaba lesionando mais esse periodonto. E na época o que a gente fazia era trocar temporariamente por essa contenção flexível. Flexível, entenda, é que permite um grau fisiológico, como tem a gonfose do alvéolo, né? Lá o dente com uma leve mobilidade. Isso daqui vai permitir que de forma fisiológica o dente cicatrize melhor, entenderam? Por isso que atualmente entenda, desde mais de 15 anos que é preconizado a contenção flexível. E por fim, até porque já tem 50 minutos de aula, eu achando que essa aula ia ser até mais rápida, classificação e tratamento avulsão. Avulsão
não vai ter como eu falar dela toda. Tiveram alguns que sugeriram como um tópico à parte, uma aula só dela, e vale a pena porque tem muita coisa para falar de avulsão. A avulsão é de maior gravidade porque houve o rompimento completo daqui das fibras do feixe neurovascular, e esse deslocamento total exige maiores cuidados, sabem por quê? Porque aqui, quando avulsiona, ainda tem células que estão lá no ligamento, sementoblastos vitais, vivos. E quanto melhor for a vitalidade dessas células, melhor o prognóstico para evitar uma reabsorção externa e anquilose desse dente. Então, prognóstico tem a ver com a viabilidade do ligamento periodontal. E a viabilidade tem a ver com dois fatores, anota aí para não esquecer: tempo e meio de armazenamento. O ideal é que seja um meio úmido, contendo glicose, íons cálcio e magnésio, e com pH o mais próximo possível do neutro, ali em torno de 7,4, que foi o que os estudos mostraram como adequado. Tudo isso por um tempo máximo ideal até 1 hora. O ideal é que seja sempre menos que 1 hora. E os tratamentos vão ser vários, eu não tenho como aqui falar nessa aula de hoje, mas são tão variados que a gente vai ter o seguinte, só para vocês entenderem. Se eu tiver a possibilidade de reimplantar lá pelo próprio paciente, algum familiar, ótimo. Se o paciente trouxer ele no meio seco, horrível. O prognóstico piora. Quanto mais tempo ainda for, pior ainda. E muda até o tratamento que a gente vai fazer. Porque a gente vai ter que fazer aí um cuidado, alguns banhos químicos nesse dente para que promovam a diminuição da possibilidade de reabsorção quando a gente reimplantar. O meio ideal usado tem que ser menos de 1 hora, como eu falei, e o tempo de contenção ele varia de acordo com qual foi o condicionamento desse dente e o tempo. Pode ser de 2 a 4 semanas. A endodontia hoje é preconizada 2 semanas depois, tá? Por que 2 semanas? Porque geralmente o tempo da maioria das vezes que a gente faz a contenção, tirando aqui meio seco mais de 1 hora, que já vai ser 4 semanas, que a gente vai deixar com mais tempo de contenção, em geral a endodontia é feita com 2 semanas. São várias soluções que tem na literatura, isso cai em prova de concurso, inclusive. O que a gente tem aqui no bom e velho Brasil, fácil acesso, é soro fisiológico, mas não é o melhor. O melhor, por incrível que pareça, se for possível ali, vai ter artigos que não vão ter essa concordância toda de que é leite ou de que é saliva. Saliva, gente, muitos não preconizam pelo seguinte, porque a saliva ideal é que seja a do paciente, mas é uma criança. Eu já recebi em plantão paciente que foi bem instruído, pai, ele botou o dente do filho na boca dele e levou. Sabem por quê? Medo do filho deglutir o dente. E tá certo, tá? Tem na literatura essas descrições. Então, não são casos, assim, bem diferentes, esdrúxulos, digamos assim. Não são. Acontece. Claro que o ideal é que a gente tivesse a solução de via spam. Essa solução é aquela para carregamento de um local para outro para transplante de órgãos, ou pelo menos a solução de Henck. Tudo isso, o ideal é que seja por menos de 1 hora. É sempre melhor. Agora, claro, se tiver nessas duas soluções, a gente entende que se for mais de 1 hora, elas estão mantidas com vitalidade, essas células. Só para vocês entenderem, a solução de Henck, ela é vendida em farmácias em alguns países desenvolvidos. Aqui a gente tem ela como save a tooth, ou seja, para preservar um dente como situação emergencial. Mas, em geral, o que a gente tem é usar a própria saliva, o próprio leite, e não usa água. A água causa lise total das células do ligamento. Então, pelo amor de Deus, água torneiral, água filtrada, água destilada, não, nenhuma água. Entre água e leite, leite. Entre leite e saliva, a gente viu que aí vários estudos falam do leite, tem revisões sistemáticas que falam saliva, leite, mas o ideal é A e B aqui. Só que é inacessível para a gente a B, né, que é a via spam, e a A, podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu desconheço que venda aqui no Brasil. Espero a gente, na verdade, que um dia a gente tenha isso assim comercialmente acessível e com um fator que também vai levar em conta, que é o seguinte: tempo de validade, né? Porque não adianta comprar sem saber se vai usar. Por isso que o ideal é que isso tenha em farmácia mesmo para o próprio paciente poder adquirir. Então, pessoal, consegui cravar 55 minutos aqui nessa aula. Como a de ontem, eu acho que eu já adequei, coloquei alguns slides a menos, adequei o que era que eu julguei mais importante. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês. A gente teve aqui
mais pessoas hoje no Instagram do que ontem, mas eu sei que muitos estão acompanhando pelo YouTube. O YouTube já deve estar aí com essa quantidade, ou se for até mais. Obrigado por todos os elogios. Obrigado. Até logo. Abraço a todos.